Olá pessoal, mais uma ação em reação nesta quinta-feira. Quinta-feira de tempo nublado aqui em Santos, até uma chuvinha fina aqui na Baixada Santista. Você que está vendo o programa pelo www.tvcomsantos.com para todo o planeta e também que acompanha o nosso programa pelo Sistema NET, canal 11, para Santos, Praia Grande, São Vicente, ou também agora no 8 Vivo Fibra, né? Então também no canal 8 da Vivo. E também você pode participar do programa, né? Você já sabe, tem aqueles telefones para você ligar, o 99711-5545, para você passar um WhatsApp ou ligar no intervalo do programa, mas agora não precisa mais, já temos o telefone fixo também, que você pode ligar, mandar perguntas para os nossos entrevistados e, enfim, críticas, sugestões para o nosso programa, né? Então hoje nós temos vários assuntos para debater. Ontem teve o vereador Kenny aqui, um programa com muitas polêmicas, o Kenny respondeu muitas perguntas, não falamos muito da pauta local, né? Porque ele respondeu algumas perguntas, conversou sobre o seu trabalho, o seu plano de governo e tal, e eu e o João ficamos mais ou menos perguntando para ele sobre as coisas, aquela questão da cidadania dele, tudo. Foi um programa muito bacana e a gente espera que ele venha outras vezes aqui também. O vereador do Guarujá decide não ampliar mais o número de cadeiras, o vereador Bispo Mauro. Na crise ele queria passar de 17 para 21 cadeiras no Legislativo do Guarujá, como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Hoje é dia do nutricionista e dia do outdoor, né? Então, parabéns para a categoria dos nutricionistas, né? Hoje temos às 18 horas Venezuela e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ser na Rússia, na União Soviética. 19h30, Chile e Paraguai. 20 horas, Uruguai e Argentina, um jogo puxado, os irmãos estão lá embaixo e tal, e estão com risco de ir para a repescagem ou não ir para a Copa, né? Então, Uruguai e Argentina às 20 horas, Brasil e Equador, com transmissão aqui no Brasil, às 21h45 no Brasil, e às 23h15, às 11h15, Peru e Bolívia, né? O homem invade clínica dentária em São Vicente, a violência está grande na região. Ele invadiu a clínica dentária do povo, roubou joias, dinheiro, mas quando saiu foi abordado e preso por 2 policiais militares que estavam no uso das suas funções, né? Bertioga e Praia Grande mantém um crescimento ainda mesmo com a crise, né? Essas são as notícias de hoje que você pode incrementar. Para fazer o programa de hoje, nós temos aqui o Dr. Armando Matos, advogado e comentarista da casa, e o Rubens Moscatelli também, que é o nosso comentarista aqui, advogado também. Como hoje é dia 31, é dia ímpar, então começarei pela esquerda. Tudo bem, Armando? Beleza? Tudo bem, meu amigo Filete, tudo jóia. Dr. Rubens, um prazer estar aqui ao seu lado mais uma vez. Vamos tentar, nesse período de 1 hora, falarmos bastante aos nossos telespectadores. Rubens Moscatelli, tudo tranquilo? Tudo bem, Filete, Armando, nossos queridos aí telespectadores. Sempre prazer estar aqui, sempre convocado. Você sabe que quando eu posso eu venho. Tá certo. Rubens Moscatelli que está lembrando um político aqui da nossa região quando mais novo, hein? O Gastone que tinha essa barba aí. Tutti italiani. Tutto buona gente. Bom, Rubens, ontem matéria dos jornais aí dizendo que em 2019, daqui a 2 anos e pouquinho, né? 2 anos, né? É 1 ano e meio para tal, nós teremos aumento nos imóveis na região, né? Mas muita gente ficou um pouco estarrecida com essa notícia, dizendo que, por exemplo, já aqui em Santos, no caso, né? Aumentaram a planta genérica, nós íamos na praia e pegávamos petróleo, gasolina, né? Na água do mar e tal, mas quando o pré-sal não deu tão certo, as coisas dos imóveis baixaram de preço, mas os IPTU tiveram um aumento, não no IPTU, mas sim no valor venal, o que causou impacto. Então hoje tem imóveis aí que o valor venal é até maior do que você consegue vender. Não são todos, é bem verdade, mas alguns. E essa notícia aí, que em 2019, dá para fazer uma projeção, você que também mexe com o ramo imobiliário, 2019, dá para fazer uma projeção ou a projeção otimista, como todos nós temos que ser? Olha, dependendo da cidade aqui da região, você estava falando aí no início nas matérias, cidade de Bertioga, cidade de Praia Grande, elas tiveram um crescimento em torno de 2,5% a 3% na sua população fixa, né? Acredito que são as cidades aqui da nossa região que têm mais condição em relação aos novos empreendimentos. A problemática maior está na situação econômica do nosso país. Ontem mesmo nós tivemos até a madrugada a discussão lá do aumento do déficit público do governo federal
e que acabou não sendo aprovado o aumento do rombo, vamos assim dizer. A preocupação que eu tenho, e aí a gente tem que fazer um pouco de futurologia, é que com a redução dos investimentos do próprio governo federal em políticas habitacionais, que em geral é o que vai impulsionar esse mercado, possa, vamos dizer assim, fazer com que essa projeção de melhora ainda demore um pouco. Mas se eu fosse cravar uma sugestão, com certeza o município de Praia Grande e o município de Bertioga, não necessariamente nessa ordem, seriam os locais de melhor investimento por conta da pujança das duas cidades, principalmente Praia Grande, que ainda tem bastante campo para crescimento, para empreendimento imobiliário. Armando, essa questão aí do crescimento imobiliário, dá para ter uma previsão, uma previsibilidade aí, 2019? Se você falar Santos, São Vicente, Praia Grande, Bertioga, é um tipo de assunto. Quando você fala nacional, você observa exatamente o contrário, que a construção civil parou. Os construtores hoje têm medo de lançar plantas novas por conta do preço, da falta de dinheiro no mercado. E qual o medo deles? Ficarem com estoque, porque após a carta de habite-se, o construtor passa a pagar IPTU e condomínio. Então, quando você tem lá um prédio com 100 unidades, 50, 100 unidades, dependendo do preço, né, do seu valor venal, aumenta o preço de IPTU, é bem maior, o condomínio também é caro. Os imóveis novos, os preços de IPTU são mais reajustados, né? O que o prefeito fez? Ele não aumentou o IPTU, ele aumentou o seu valor venal. A planta genérica. Né? O seu apartamento, olha, vale, por exemplo, 1 milhão, né, um apartamento caro. Só que antigamente o valor venal era de 200, 150, 250 mil. Hoje é praticamente o que vale. Então ele aumentou a alíquota. Aí você ele aumentou a inflação, mas é normal, mas teve o aumento da planta. Equilibrou, fez o que deveria fazer, tudo bem, mas aumentou muito. Muitas construtoras estão com vários imóveis fechados e não conseguem vender, não conseguem desovar isso. É lógico, numa cidade como Bertioga, que é uma cidade de turismo, então existem lá construtoras de outras cidades que vendem apartamentos para o turista. Então o sujeito é de São Paulo, interior de São Paulo, e tem o sonho de ter um apartamento na praia. Por que apartamento? Por conta da segurança. Porque antigamente todo mundo gostava de ter casa, por conta de piscina, espaço. Hoje não dá mais. Por quê? Segurança. Então o pessoal migra para o apartamento, paga IPTU. Mas se a construtora fica com aquele bloco fechado, não consegue vender, ela absorve aquele valor. Então as construtoras de Santos, as nossas aqui no nosso entorno, estão com medo de lançamentos novos. Então estão segurando, refreando isso. Praia Grande é uma cidade muito pujante, já estamos falando em aeroporto, é uma cidade muito próxima de São Paulo e existe muito terreno para sua construção e 1 metro quadrado do terreno ainda é mais em conta. Santos é inviável. Se um construtor pretende construir alguma coisa nos bairros nobres, ele precisa derrubar casas. Isso é muito caro. Ou ele faz troca diária, ou desembolsar um valor, né? E depois ainda tem o problema que nós estávamos falando aqui, que o sujeito compra o apartamento, não consegue pagar e faz um distrato. Só que a construtora já usou aquele dinheiro para comprar um estoque, outro apartamento, terminar uma obra, isso gera um problema muito grande. Sim, e também tem os construtores que, sabendo desse problema, estão construindo para academias, para aquele sistema de paper, né, que a pessoa, você compra um terreno, aí você fala, pô, vou construir um prédio, mas aí não dá, você pega uma academia, uma grande rede e fala, ó, me constrói a academia aqui. E o cara loca por 20 anos, 10 anos, né, por exemplo, tem na Frei Francisco Sampaio aí com Canal 5, né? Então Pedro Lessa, Canal 5, todo mundo mais ou menos imagina Pedro Lessa com Canal 5. Na próxima, indo sentido Almar, a praia, é a Frei Francisco, não é isso? Isso. Então lá tem 4 casas, que era da Ferreira e Chaganças ali, foram derrubadas. Sim. A incorporadora está construindo uma academia. Né? Mas o dono da incorporadora não vai ser gerente de academia ou ser dono da academia. Ele já fez um contrato com uma rede de São Paulo que vai usar daquele espaço por tantos anos e ele constrói. Então o Moscatelli constrói uma farmácia, né? E a farmácia, essas grandes redes, alugam para ele por 10 anos. Aliás, aqui em Santos é a moda, né? Você tem na sua área, né, Filete, a apresentação de muitos pet shops, inclusive de redes grandes, até internacionais, né? Drogaria.
e algumas outras atividades que a gente fica impressionado e fala assim, puxa vida, até vi outro dia uma piadinha no WhatsApp, né? Olha, eu não vou sair de casa para trabalhar hoje, porque senão vai abrir uma drogaria onde eu estou morando. Não vou falar o nome da drogaria, mas... então, veja, esse tipo de empreendimento pela troca da locação longeva também é uma oportunidade. Você acaba gerando emprego, mas não na proporção que nós já tivemos. Como foi bem falado por você, Filete, nós vivemos aí um período de uma ilusão, de uma miragem que era o pré-sal, que ia ser vamos dizer assim, a bala de prata contra o desemprego e ia fazer com que a nossa região voltasse a ter pleno emprego, talvez até com pessoas de fora e tudo mais. Isso não se deu e não vai se dar. Então a gente tem que pensar naquilo que é o Até possível. porque os países do Oriente Médio diminuíram muito o valor do petróleo. O projeto do pré-sal é para nós irmos buscar o petróleo, buscar o petróleo lá no pré-sal, que é uma camada muito inferior, a $100 o barril. Hoje compra-se petróleo no Oriente Médio para entregar aqui a $40. Portanto, o pré-sal acabou. Então, nós precisamos repensar, até porque estão hoje não tem viabilidade automobilística, né? Já está trocando a sua matriz, né, o carro movido a petróleo, o carro elétrico, que é algo que vai acontecer nos próximos anos. Sim. Realmente, no primeiro momento, é caro, ainda é caro, mas isso a indústria vai fazer com que o preço diminua, seja barateado e todos nós teremos carros elétricos. É o futuro. Diminuir a produção de petróleo. Com certeza. Bom, a violência também preocupa muito a região, né? Nós tivemos aqui uma clínica dentária que foi assaltada ontem, mas os meliantes foram pegos. A questão das drogas, maior carregamento de maconha, foi pego mais de 2 toneladas em Santos, né? Então, realmente, a violência preocupa na região. Porque a gente sabe que é uma região, principalmente Praia Grande, 42 quilômetros de praia, que no Mourão sempre reclama disso, né? E é que falta policial militares, ele até colocou uma guarda municipal efetiva lá, mas a cidade é muito grande. Santos tem um pouco mais de dimensionamento, mas também falta policiais militares. Na época do verão vem mais gente para cá, tem atividade de delegado, o prefeito tenta e tal. Mas tudo acaba ficando na prefeitura, né? Ou seja, na verdade a segurança pública é do Estado, mas a prefeitura o prefeito que tem que resolver esses problemas. Saída de escola, essas questões todas, saída de escolas, creches e tal. E a nação fica muito afastada lá em Brasília, parecendo que eles só administram dinheiro, mas também não resolvem nada da situação. Temos que mudar essa legislação, né? Porque, na verdade, fica tudo na mão do prefeito e o que recebe menos verba, né? Eu ouvi outro dia o ministro da Justiça, por conta da operação no Rio de Janeiro, que completou 30 dias e estavam fazendo críticas justamente porque não teve efetividade, ainda não apareceram os resultados. Ele justificando que pelo menos 18 meses de ação é que vai poder sair algum tipo de, vamos dizer assim, resultado positivo ou não. Mas ele também destacou que há necessidade da mudança da estrutura da segurança pública no nível da Constituição Federal. Porque não adianta você ter lá a arrecadação tributária indo para a União, como você falou, Filete, fica lá o dinheiro todo preso para várias questões que são importantes para a nação, mas, ao mesmo tempo, quem vive a segurança, ou melhor dizendo, a insegurança, seja na fronteira ou seja nas cidades maiores e médias e também nas pequenas, são cidadãos que pagam esse tributo e que não veem efetividade da máquina do Estado, que é uma coisa paquidérmica. Não adianta, a gente tem que ter uma estrutura mais ágil, de soluções no curto espaço de tempo e no território menor. Então, segurança pública tem que ser do município para a União, não da União para o município, mas a Constituição diz o contrário. Então, a gente teria que revisitar isso, mas de uma maneira mais rápida, com realmente vontade de fazer uma estrutura de segurança que dê condições de não ter... Veja, excelente que a Polícia Federal foi aí, apreendeu não sei quantas toneladas de maconha, outro dia foi cocaína e tudo mais. Mas nós sabemos que tem um ralo maior. Se pega 2 toneladas é porque talvez outra tonelada tenha ido por outros meios, que a investigação não consegue chegar, a polícia, tanto federal como a polícia militar,
não tem essa estrutura, ou até mesmo não se investe na inteligência para que isso aconteça. Isso é importante. Se a gente fizer um bom orçamento, mas principalmente mudando as competências da União para o município e para o Estado, talvez a gente tenha condição de cobrar, principalmente, do político da região. Não ficar pensando só que Brasília vá acatar, porque, veja, são 5.000 e tantos municípios aí no nosso Brasil. Acho que isso também tinha que mudar, tinha que fazer uma requalificação. Tem município que só vive da verba da União. De qualquer forma, se não mexer nisso, a gente não consegue ter outra estrutura. Ficar dependendo da União não dá muito certo, não. É um assunto bastante interessante, a segurança pública. Eu tenho uma outra ideia sobre a municipalização da segurança pública. Eu entendo que o prefeito deveria ser o detentor, o chefe da segurança, através das suas guardas municipais, como nos Estados Unidos. Então você tem lá a polícia municipal, que deve respeito ao prefeito, hierarquicamente responde ao prefeito também, porque o Estado não tem condição. Aqui no Estado de São Paulo são muitos municípios, alguns mais ricos, outros mais pobres, outros paupérrimos. E o Estado não tem condição de bancar o efetivo de todas essas cidades. Ao passo que cada cidade tivesse a sua força de segurança para patrulhamento, etc., criaríamos uma outra polícia única, não duas polícias. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar. E, lamentavelmente, matéria da Veja da semana passada, a Polícia Civil sucumbindo porque o Estado não faz aporte financeiro. Logo, não há investigação, não há apuração de crimes, uma quantidade mínima de crimes são apurados, não porque os delegados não querem, porque os operacionais não querem fazê-lo, porque não é efetivo, a polícia envelheceu, a polícia está sem equipamento. Então, a segurança pública é algo muito importante. Com relação ao Rio de Janeiro, aquilo é um ponto fora da curva, né? Sim. Perdemos a mão, vários governos, vem lá do Brizola esse problema, lá dos anos 80. Com relação à Constituição, ela é de 88, mas ela foi pensada ali no meio dos anos 80, nós estávamos no meio de uma ditadura, ao final de uma ditadura, né? Então colocaram muitos direitos. O ano que vem completa 30 anos, 88, agora 30 anos, o ano que vem. Precisamos rever alguns pontos, tendo que o município, sim, deve fomentar e gerir a sua segurança. Por quê? Cada cidade tem uma especificidade. Santos tem as suas, Praia Grande outros, Cubatão e assim vai. São Paulo tem a dela. Então é inadmissível que o Estado, digo o Estado de São Paulo, ou cada Estado, ente da União, possa bancar a segurança pública dos municípios. A conta não vai fechar. Recupere seu amor em 24 horas. Apertam o cerco contra a poluição visual no município de Santos. Conserte seus sapatos, sua bolsa, recupera seu amor em 24 horas. São placas que encontramos, pôster em postes, em muros na cidade de Santos, né? Então, a prefeitura vai apertar o cerco contra essa poluição visual, né? A alteração de lei proíbe propaganda de qualquer tipo em postes e equipamentos públicos, né? Então, realmente, a cidade fica uma sujeira, né? E algumas coisas que você sabe que não vão acontecer nunca, né? Tal. A prefeitura outro dia multou, né? Uma mulher que recuperava o amor de qualquer um em 24 horas. Acho que ela recuperava o teu dinheiro para ela, né? Porque o amor vai ser difícil. Mas, enfim. E aí o fiscal marcou hora lá para recuperar a esposa, que tinha perdido aquela coisa toda, né? Foi lá e deu um auto de infração para a mulher. Mas, realmente, emporcaram a cidade, né? Com essas coisas de volte seu amor, marceneiro, eletricista. E, realmente, a pessoa, se for todo mundo colocar lá, advogado, empresário, médico veterinário, cirurgião dentista, fica complicado, né? Veterinário, você falou, né? Falei, clínicas. Então. Clínicas e tal. Se fizer todo esse outdoor, aliás, hoje é dia do outdoor. Hoje é dia do outdoor, dia 31 de agosto. Veja, você tem que fazer de uma maneira a não causar poluição visual. Nesse caso da curandeira, ou melhor, da mulher que trazia o amor de volta, podia inclusive dar voz de flagrante, que é curandeirismo ou coisa parecida, doutor Armando sabe melhor que é charlatanismo, né? Se bem que isso não pega mais, né? Tudo bem, pegou em flagrante e tal, acho que em menos de 10 minutos ela recupera a liberdade, tendo em vista a nossa legislação. Que é branda. Não é só branda, ela precisa, como foi bem falado, de uma atualização. E precisa ter equipamentos, o Estado, por isso que a gente fala que o Estado não pode absorver tudo. Lá na Constituição diz que o Estado, vamos dizer assim, São Paulo e outros, ele tem que
ele é responsável pela questão penitenciária. Doutor Armando é criminalista, né? Pode pegar o percentual, quantas prisões acontecem? Bom, o camarada tem bons antecedentes, ou ele nunca foi preso, tal, e não tem audiência de custódia, não tem isso, não tem aquilo, ele fica às vezes lá largado no plantão da polícia. E aqueles crimes mais graves, a coisa anda de uma outra maneira, mais rápida, mais célere, e muitas vezes você fica impressionado com as sentenças de liberação que acontecem. Por quê? Porque não há no sistema nosso de detenção e de prisão a quantidade necessária para todo mundo ficar encarcerado e ser reabilitado. Que não adianta também pegar e jogar o camarada dentro do cárcere e dizer assim, bom, ali ele não vai mais me incomodar. Mas fica 3 meses lá, sai com o PhD do crime, né? Mas esse é o problema. Por quê? Porque a gente não tem uma separação, o sistema não funciona. Quando o sistema não funciona, você pode fazer o que for, colocar dinheiro lá, se você não alterar o sistema, não atualizá-lo, a gente vai ficar jogando dinheiro fora. É a mesma coisa, falávamos antes aí da questão da polícia. Se você não investir, até mesmo unificando ou municipalizando, vai acabar a Polícia Civil no primeiro momento, daqui a pouco a Polícia Militar também não vai ter condição de trabalhar com todas as situações que acontecem na nossa região. A parte investigativa, judiciária, a Polícia Militar não faz, né? E o nosso sistema também ainda vem no tempo do Império, muito papel. Século XVIII, né? Ao passo que nós observamos os Estados Unidos, nós imitamos tudo deles. Vamos imitar o que é bom, né? O sistema judicial. Então a polícia investigou, prendeu imediatamente. Oferece para ele lá um profissional, um advogado, ou ele pode fazer a sua própria defesa, imediatamente ele vai para a corte. E o juiz fala, escuta, o Ministério Público apresentou aqui uma proposta de acordo, o senhor quer fazer acordo ou quer se ver processado? Então o sujeito até matou realmente, crime de homicídio, fala, o senhor vai pegar 5 anos, em tanto tempo o senhor sai, paga uma multa, indeniza a família e vai embora, não há o processo. Ou então o sujeito paga para ver e é processado e julgado pelos seus pares. Lá não são 7, são 11 jurados. Só que lá, se você for condenado, tem cadeira elétrica. Cadeira elétrica, injeção letal, então a coisa é séria. Aqui não, qualquer coisa, papel, delegacia, auto de prisão em flagrante, vai para o promotor, aí o promotor despacha, vai para o juiz, depois há um processo crime, depois há o 2º grau, ao STJ, ao STF, se discute se pode cumprir pena no 2º grau, lá é rápido. Vamos tentar desafogar os tribunais superiores para que lá eles possam julgar as suas questões precípuas, que são os casos que envolvem a Constituição. Tudo aqui acaba no STF. Ontem eu estava escutando lá, até um colega de Santos fez uma sustentação oral como amigo da igreja, né? Falando se o ensino deve fomentar, o ensino básico deve fomentar o ensino católico ou não. É uma discussão que vai para o STF. Horas que são utilizadas pelos ministros e pela corte para se discutir se pode ou se não pode ensino religioso nas escolas. Isso aí são os donos de escolas, são as prefeituras que devem resolver, não o STF. Então nós ficamos inchando os tribunais superiores de processo e as coisas importantes não tem pauta. Aí o sujeito liga a televisão e vê os casos lá da Lava Jato que são julgados rapidamente. Por quê? Porque há uma vara, que é a 13ª de Curitiba, que julga exclusivamente casos da Lava Jato, que a Justiça Federal determinou que esse juiz julgue exclusivamente casos da Lava Jato. Mas isso não é o corriqueiro. Um processo crime demora muito, em média 6 meses a 1 ano, quando a pessoa está presa. Se está solta, muito mais tempo. Às vezes acontece até o fenômeno da prescrição, porque o processo não chega a ser o cabo e dá o tempo e não tem mais. O processo não tem mais o porquê de ser. Caducou, prescreveu o que nós falamos. Então o nosso sistema ele é arcaico, vamos mudar isso, senão não é justiça. Justiça muito rápida também não é bom, mas dentro de um padrão para que a sociedade tolere, senão você vai julgar um caso, daqui 10 anos sai a sentença, você fala, nem lembro mais, já comprei outro carro, já comprei uma outra bicicleta. A coisa já se resolveu de uma outra forma. Já se resolveu naturalmente na própria sociedade. Sim. Então esse é um problema, e às vezes o processo é o pior, né? O sujeito ir ao fórum, a própria vítima ir ao fórum, o processo é pior do que o caso. O sujeito teve um celular roubado, um anel roubado, depois ele tem que ir ao fórum, ver o réu, ter contato.
Um ano depois, 6 meses depois, relembrar aquilo. Então o processo se torna uma carga pior do que o próprio fato. A justiça precisa ser revista. Outro dia eu estava em casa à noite e liguei a televisão, e estava o Pedro Bial, estava entrevistando o Barroso. Eu confesso que eu ia desligar, não por causa do Pedro Bial, não pelo causa do Barroso, muito pelo contrário, até acho que 2 pessoas inteligentes, porque eu já estava com sono e tal. Aí o Barroso virou para o Bial e falou assim, olha Bial, tá gravado, é só ir no site da Globo e pegar lá. Eu acho que tem que descriminalizar todas as drogas. Aí foi a mesma coisa que eu tivesse tomado um Red Bull. Eu falei, o quê? Não, porque você vê o jovem, você vê o Barroso, que é o ministro, tem conhecimento, tem estudo, tem formação, tem religiosidade, né? E o Barroso, que votou contra o ensino religioso em caráter doutrinário nas escolas ontem, né? Isso que vem essa questão que o Armando falou, o Barroso, que o Armando falou a questão da pauta que está em voga, né? Era uma das questões da pauta. Que o Barroso ele votou contra o ensino religioso em caráter doutrinário nas escolas. Quer dizer, o STF tem um monte de coisa para resolver, ficar resolvendo se pode ter aula disso, daquilo. E ele falou, voltando àquele assunto, que ele é a favor de liberar todas as drogas. Eu tomei um susto, né? Porque dizem que um ex-presidente é a favor de liberar maconha, no Uruguai liberaram lá a maconha, mas o país é menor, fins terapêuticos, aquela coisa toda, o Brasil tem uma imensidão, então tem gente que fala que vai ser igual o cigarro, que tem o cigarro da padaria e tem o cigarro do Paraguai, aí entra no Gudan e que não diminui o consumo, aumenta, porque vai ter o cigarro legal, que era o cara que é certinho, mas vai ter aquele cigarro mais barato, paralelo e tal. Eu disse que vai ter a maconha boa, a maconha misturada, fica aquela confusão. E ele defendeu a tese dele porque ele disse que a maioria, é o ministro, não é o filete, tá? Que a maioria das pessoas que são os aviãozinhos, que distribuem a droga, são menores de famílias pobres. Que querem ter o seu tênis Adidas, sua camisa Nike, que querem ter seu iPhone, né? Então eles... E que quando essas pessoas vão no tráfico, elas começam a ganhar R$600 por mês, R$1.000, R$2.000, começam a andar bem arrumada, aí arruma uma namoradinha melhor, pode levar a namorada no cinema, compra uma motinho, tudo que é um padrão de um adolescente de bairros mais pobres, às vezes não poderia ter, o pai não pode lhe dar essa condição, né? O que acontece? E quando ele é pego quando adulto, ele vai para a penitenciária e lá ou ele vai ficar pelo Estado ou vai ficar pelos partidos. E para ele não sofrer tanto, ele fica pelos partidos. Aí quando ele sai de lá, Armando, ele já está devendo para o partido. Então nunca mais o jovem consegue se recolocar. E isso segundo a opinião do Barroso. Aí eu fiquei pensando, falei, mas liberar tudo, caramba, né? Mas falei, está falando, algum fundamento deve ter. Eu queria saber a opinião de você, que é criminalista, depois do Moscatelli, sobre essa questão, né? Porque chocou um pouco, né? Mas ao mesmo tempo ele embasou que a nossa juventude, principalmente das áreas mais pobres, está muito ligada com esse tipo de problema. Eu concordo em parte com o ministro, que é um excelente constitucionalista, escritor de obras interessantíssimas, mas nem todas as drogas devem ser liberadas. Existem drogas alucinógenas, né? Como LSD, por exemplo, uma droga que não pode ser liberada, porque vai causar problema para a sociedade. A maconha, a cannabis sativa, né, mais conhecida como maconha, a droga não deixa de ser entorpecente, mas muito mais leve. Agora existem outras drogas, cocaína, ela muda totalmente a performance da pessoa. Se tu não consegue dirigir o carro, você não consegue falar, você não consegue dormir logo, não consegue trabalhar, não consegue produzir, diferente da cannabis sativa. Então, e outras drogas sintéticas que são confeccionadas no mundo hoje, e nesse momento deve ter algum químico em algum lugar no mundo tentando produzir uma droga nova, né? Para causar mais efeito alucinógeno. E as pessoas procuram isso como fuga. A droga nada mais é do que uma fuga de alguém que procura porque tem algum problema. Ponto. Agora, você falar que todo jovem de classe baixa vai se tornar um pequeno traficante, um aviãozinho, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. Ele não falou todo, ele falou que Sim. é muito comum, comum. Que essa categoria, não são todos, eu acho que não, Sim. mas que tem cara que o pai faz vigilância, a mãe faz vigilância, mas Sim. como os pais e as mães trabalham... Esse é um outro problema, alguns... o pai e a mãe saem de casa e não sabem o que o filho está fazendo. Né? Isso. Quem oferece droga para o jovem, fica aqui um ponto, as pessoas sabem disso, mas quem não sabe, não é o traficante. Quem oferece droga para o garotinho é o amigo, é o primo, é o colega de sala de aula. Não é o traficante que vem na porta da escola com uma bacia com droga, olha, isso aqui é droga, fuma maconha, a primeira você não paga, não existe isso.
Quem oferece droga é o amiguinho, é o irmãozinho, é o priminho, é a namoradinha, é o namoradinho. Esse é o que oferece droga. Agora, liberar todas as drogas, não. O que aconteceu é o seguinte, o Estado não consegue mais tomar conta disso. As fronteiras estão abertas, né? O Exército não tem demanda, a Polícia Federal não tem demanda. Falar em Exército, hoje acaba a missão da ONU no Haiti. Os militares brasileiros e do mundo estão voltando para suas bases. E há um medo muito grande, porque exatamente o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Quando as UPPs elas enfraquecem, tomam conta. É um medo que a turma está hoje lá no Haiti, que as tropas saiam e o caos se instale. Mas isso é uma outra conversa. Agora, a droga, gente, é um problema muito sério. Agora, você liberar... Outra coisa, você vai fazer como lá no Uruguai, a venda é na farmácia, porque não pode vender na padaria. Na padaria se compra refrigerante, se compra leite, se compra pão, né? Se compra gêneros alimentícios. Você vai vender aonde? Numa farmácia. Com prescrição médica, sem prescrição médica. Então é um caso para se pensar. Realmente, Fernando Henrique Cardoso já falou sobre isso. Ele tem a posição dele, deve ser respeitado. Agora, liberar todos os entorpecentes, não, sou contra. Moscatelli, essa questão do ministro Barrosinho, que ontem votou contra o ensino religioso, e no Pedro Bial, na semana passada, ele deu uma declaração que ele é a favor das drogas, não que ele não gosta de droga, mas por questão da molecada nova que está sendo agregada nesse complexo aí. Nesses discursos sempre há questão ideológica envolvida. Veja, quando eu digo não à possibilidade do ensino religioso, seja ele católico ou de outra religião, no ensino público, aliás, faz parte da Constituição Federal, eu estou dando a minha opinião jurídica no sentido, no caso o Barroso, né? No sentido de que, olha, o Estado não tem que interferir na vida privada. Essa é a minha conclusão, o que eu penso. Agora, quando você vai falar de droga, vamos liberar, deixa liberar, porque, poxa, a realidade já está se colocando de que o aviãozinho vai ser o traficante do futuro. O Estado tem que estar junto. Tem que fazer uma política pública para ensinar para esse aviãozinho, para aquele menino, para aquela menina da favela, da comunidade, que é mais interessante para ela e para a sociedade como um todo, que ela seja produtiva para ela própria e para nós todos. Agora, tá bom, libera a maconha. Maconha é o primeiro degrau. A gente vai ter controle lá na farmácia se a gente liberar, como foi feito no Uruguai? A gente sabe como é que é o Brasil. O Brasil tem a inflação de leis, mas não tem fiscalização. As pessoas não tomam conhecimento. O país é muito grande. Não só isso, mas nosso nível de educação, de cultura, não nos permite ser liberais a tal ponto. Primeiro a gente tem que estruturar, tem que investir na família. Fazer com que esse pai, essa mãe, que tem lá a família, passem um exemplo bom para o filho, porque senão, veja, se eu não aprendi na minha casa, ou se na minha casa aconteceu qualquer coisa, eu vou lá e faço na rua. E quando a gente fala, e veja como é preconceituoso talvez o ministro Barroso, só na favela que tem aviãozinho? Teve um filme brasileiro, que eu não vou falar o nome aqui, mas que houve lá no Rio de Janeiro, a pessoa de classe média alta que era traficante. E quantos não tem? Não, ele falou assim que... Não, eu digo... Ele falou que os aviãozinhos, geralmente, são menores de idade. Mas né? O que eu quero dizer, Filete, é diferente, é que não adianta eu categorizar o menino da comunidade ou da favela, ou a menina da comunidade da favela, para dizer que ele vai ser ou não. Tem o Playboy, tem o Playboy de Zona Sul de Ipanema que também faz isso. Né? Pois é. É então, menor. Veja como a gente tem que tomar muito cuidado com as opiniões que a gente emite veja lá o programa da Globo, como você bem disse, até mesmo na TV Com, um pouquinho menor do que a Globo, você pode repetir a programação, você vê lá no site, tal, isso vai disseminando para todo mundo. Uma opinião que... É o ministro, né? É o ministro supremo. Tal. Mas peraí, existe estudo efetivo? Sociológico, antropológico, psicológico? Vamos fazer o quê? Temos que primeiro aprofundar isso, mas não adianta jogar essa minha opinião para todo mundo ouvir e aí vai no embalo. Vamos lá, faz uma lei e permite. E depois, e a saúde pública? O SUS vai aguentar pegar essa turma toda viciada? Como é que é? A gente tem que pensar nisso. O problema
do crack em São Paulo, as cracolândias, na verdade o governo municipal, estadual, não sabe o que fazer com isso. Aumenta DST, aumenta tudo, né? Lógico, e as mulheres depois engravidam, as crianças já nascem com essa síndrome, com a dependência do crack. E o custo disso, né? Quem é que vai pagar essa conta? Nós não temos condição nem de abastecer viaturas, nem de contratar médicos. De ter um computador, às vezes, na delegacia. Ter um computador, né? Professores apanhando em sala de aula, literalmente, né? E você falar agora em liberação de todas as drogas? Não. Acho que nós saímos completamente... mas é a ideia do mundo. Um outro país pode ser. País menor, mais equilibrado. Não, a gente tem que resolver os problemas estruturais. Sim. Educação, sim. Questão de segurança. Depois a gente pensa nisso. Exatamente. Telefones para você ligar, passar um WhatsApp. Já tem um WhatsApp aqui bastante, que o telefone já está vibrando por 99711 5545. Ou para o telefone fixo da nossa TV. Você pode ligar, passar um WhatsApp para esse telefone que está na tela aí. Ou vai ligar para o telefone fixo fazendo perguntas para o 3225-6538, fazendo perguntas para o Moscatelli ou para o Armando Matos. É muito rápido o intervalo, não nos abandone, continue aqui que é muito rápido. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Estamos de volta no Ação e Reação desta quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017, dia do nutricionista e também dia do outdoor. Hoje com os advogados Armando Matos e Rubens Moscatelli. Tem uma cliente aqui que me pergunta aqui, uma ouvinte, né? Que ela pergunta aqui se o Lula está em delírio, que após na turnê pelo Nordeste, Lula disse que o governo Temer destruiu a Constituição Civil. O Lula que nós vamos passar daqui a pouco o VT, daqui a pouco que o Lula foi vaiado, né, numa dessas manifestações pelo Nordeste. Depois tem um zap que está rodando, a gente não sabe se é viral, dele discutindo com o segurança que ele não queria descer, que ele estava com medo de ser agredido. E aí a Hoffmann falou, não, tá tudo certo, nós temos segurança bastante. O Lula falou, não, mas o povo tem gente revoltado, me xingando, você acha que eu sou maluco de descer aqui e tal? Então tem esse vídeo, isso aí pode ser também montagem e tal, né? Tal. Mas tem um vídeo que esse é real, que o Lula foi vaiado no Nordeste. Aí é o Lula, os militantes. Essa pregação do Lula no Nordeste, que tem sido bem recebida em muitos lugares, esse local aí ele foi vaiado. E também falou essa semana que a Marisa Letícia, sua esposa, morreu pelos meninos da Lava Jato. Nós vamos discutir, pode até ser, né, que ela não está acostumada com esse embate, porque ele é sindicalista, tudo, está acostumado com o embate, e quando ela começou a tomar muito crítica lá, Marisa Letícia, acha que o Brasil não foi injusto com ela, mas esses meninos da Lava Jato têm responsabilidade na morte dela. E ontem o presidente Lula, agora eu vou deixar vocês comentarem, que falou que o Michel Temer acabou com a construção civil no Brasil. Não sei, né, às vezes o Lula parece que se esquece, que ele ficou 8 anos, mas a Dilma ficou mais 5 anos e pouco, 13 anos, e o Temer só está 1 ano e 2 meses. Não que o Temer mereça um parabéns, mas também jogar toda a culpa por Michel Temer nesse 1 ano e 2 meses, que ele pegou o Brasil do jeito que pegou, também eu acho que, sem elogios ao Temer, sem crítica, sem elogios ao Lula, sem crítica, mas eu acho que é também jogar para a torcida, né? Forçar um pouquinho, né? Veja, tem que ver a certidão de óbito da senhora Marisa Letícia, lá se a causa-morte foi morta pela Lava Jato, né? Para brincar, né? Vamos dizer assim, espichar essa alegação. Ela teve Ela foi um AVC. Um AVC. Foi uma coisa que a gente lamenta. Surto de pressão alta, né? A gente já tinha pressão alta, tudo, né? A gente lamenta. É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, seja sindicalista ou a dona de casa. Então, a gente não pode atribuir o desgosto apenas a isso. É uma condição que ela já vivia com isso de muito tempo. Então, na política, a gente usa qualquer coisa para ver se é falado, porque mesmo mal falado, o nome está lá. Aí chega na época da eleição, você inventa algum tipo de estratégia
para convencer as pessoas a votarem em você. Infelizmente, é dessa forma que funciona. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, por quê? O Michel Temer, ele foi vice-presidente por 2 mandatos da Dilma. Só que a atribuição de vice-presidente é diferente da de presidente. Então a gente não pode simplesmente, ele acabou com a Constituição Civil. O que acabou com a Constituição Civil foi talvez o modelo que nós adotamos de falácias. Olha, vai ter o pré-sal, teve Copa do Mundo, Olimpíadas, o que foi deixado? Qual é a qualidade das coisas que foram feitas pelas construtoras, que estão todas envolvidas na Lava Jato? E isso acaba com a Constituição Civil. Não é discurso de político, não é as coisas que realmente a gente tem como comprovar. Então, se a gente tivesse eficiência, a Constituição Civil principalmente, tivesse eficiência e não se envolvesse nesse problemão que está envolvido, as grandes do Brasil, talvez a Constituição Civil estivesse em outro patamar. Mas aí seria uma questão anterior, de planejamento, de uma política adequada, política pública adequada de construção civil, de habitação, da parte industrial. Veja, não adianta fazer discurso. Depois que acontece o problema, é fácil apontar o dedo. Armando. Concordo com ele. O que nós sofremos foi má gestão. Uma gestão muito mal feita desde 2003, quando eles tomaram posse aqui no nosso país, e foram 4 mais 4, depois dela mais 4 e mais 1 ano e meio, muito tempo. Então nós construímos estádios de futebol inúteis, né? Por que digo inúteis? Porque não tem serventia. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, o Brizola construiu o Sambódromo e fez salas de aula. Sim. Então as crianças no período letivo assistiam aula, né? Assistem aulas naquele espaço. Há estádios de futebol que foram construídos que não tem demanda, não tem time para jogar, não há dinheiro para manutenção, mas isso não custou milhão, custou bilhão. E esse dinheiro exatamente que foi tirado dos cofres públicos, que seriam utilizados aí nesses anos, nós não temos condição hoje de construir hospitais, creches, delegacias, estradas novas, né? Agora o governo federal praticamente quer vender várias empresas, não digo nem rentáveis, porque eu não sei se são rentáveis, mas é um patrimônio nosso. E vai vender, vai acabar vendendo. O presidente foi para a China tentar fazer exatamente isso. Por quê? Má gestão. Você falar em Copa do Mundo, falar em Olimpíada, em país pobre, de terceiro mundo que é o nosso, isso é para Estados Unidos, Inglaterra, para França, alguns da Europa, nem todos, né? Nem Portugal todos. Toma cuidado e está se reerguendo, né? Portugal saiu de uma crise, está se levantando muito e hoje é um país muito bom. Sabe como? Educação. E abrigando estrangeiros. Se você comprar um apartamento lá, você fica 10 anos sem pagar imposto. Eles querem levar pessoas que têm dinheiro, né? Pessoas que têm dinheiro. Claro, que vai consumir. Então o cara aposenta na França. Ele vai lá, compra um apartamento em Portugal, passa a morar lá, 10 anos sem declarar, sem imposto. Aí o que acontece? E quando ele tem um problema, ele volta para usar o sistema de saúde francês. Ou seja, Portugal ganha com a visita, ganha com o consumo. E não gasta nada, né? E não gasta nada porque na hora da saúde ele volta para a França. Sim. Brasileiros que vão estudar em Leiria, vão estudar em Coimbra, Porto, Lisboa, pode estudar lá que tem livre acesso. Sim. É como se fosse o mesmo país. Sim. Então, quer dizer, o cara que vai estudar lá vai gastar 2, 3, 1.500 euros por mês. O cara vai estudar na Europa, vai gastar quanto lá? Comida, condução, alimentação? Talvez nem gaste isso. Não, mas vai ter que pagar a faculdade. Mas talvez não gaste isso, porque o custo de vida lá é muito mais em conta do que o nosso. 1.000 euros vai gastar? Sim, por aí, 1.500 euros, morando bem. Mas é um dinheiro que sai daqui para lá, né? Sim, e não volta. Que algum pai está trabalhando, algum tio, ou a economia dela mesmo. Vários brasileiros estudando em Portugal e em Coimbra, muitas pessoas fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado. Por quê? E muitos nordestinos. A distância, por exemplo, de Natal para Portugal, muito curta, são 5 horas e pouco, 6 horas de voo. Sai mais barato ir Sai de muito lá, mais barato um né? nortista que tenha dinheiro em uma família abastada, manter um filho no Porto, em Coimbra, em Lisboa, do que manter um filho em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Com a violência terrível. Onde há mestrado, doutorado, né? Onde existem esses cursos aqui no nosso país. Outra coisa, Portugal, nós mudamos aqui o foco, e tem outra coisa interessante, não tem atentado terrorista. Alguns países da Europa, e vocês observam isso, acompanhamos semana passada, retrasada,
um perigo muito grande na Espanha, na França, na Alemanha, Portugal, pelo menos até agora, nós não temos nenhum incidente, não há. Então o próprio europeu vai para Portugal pelo custo muito mais baixo e pela segurança. Agora voltando aqui à terra, né, ao nosso país, má gestão, gastar um dinheiro que nós não tínhamos e nós estamos pagando a conta até hoje. Como construímos Brasília lá no final dos anos 50, entregamos em 60, sem necessidade alguma. Capital do país poderia continuar lá no Rio de Janeiro, que seria maravilhoso. Hoje nós gastamos uma fortuna de ponte aérea, dessa gente viajando para cá, para lá, vai e volta, não sei quanto se gasta, milhões em pontes aéreas dos deputados, né, dos ministros mesmo. Ao passo que se ficasse lá no Rio de Janeiro, agora não tem volta. Foi feito investimento e muita gente ganhou dinheiro com isso. Está aqui o nosso amigo aqui, Zé Geraldo, vendo o programa, mandando um abraço a todos. Um abraço. Tem aqui o Carlos Roberto. O povo grita, filete, Lula ladrão, roubou meu coração. Ele diz que tem ódio do PT e ele é Bolsonaro 2018. Essa questão aí de Bolsonaro, temos os presidenciáveis, né? Temos o Álvaro Dias, Alckmin, ou Bolsonaro, Marina Silva, Maria Silva, Lula e o Ciro Gomes também. Ciro Gomes. E correndo por fora, né? O Dória. Você acha que o Dória, o Rubens, nós discutimos num programa, você acha que o Dória ele está tentando ajudar o Alckmin, se projetando, ganhando para mim? Ele foi na Bahia ganhar o cidadão baiano, né? E ele, como se diz, tomou a ovada lá. E ele reclamou que essa ovada teria que dar no pessoal da Venezuela. Mas ele gostou de levar a ovada, porque ele é um político inteligente. Não, ele é inteligente. Ele levou a ovada, assumiu bem e falou, essa ovada vocês deviam dar para quem deixou o país ruim, para essa república bolivariana. Já em Natal ele foi bem recebido, como também foi na Bahia e tal. Sim. E falou que tem projetos para o país. Então você acha que ele está capitaneando para o Alckmin, ou ele já viu foi picado pela mosquinha azul e falou, poxa, se o Alckmin não der, eu vou para cima? Eu acho que vai depender muito quando estiver próximo das primárias aí da seleção do candidato à presidência. Aliás, no Brasil isso é uma coisa ridícula, porque a gente tem pré-candidato que é candidato já, né? O Lula é um, Alckmin é outro, e nós deveríamos mudar a lei eleitoral para permitir já a campanha ao longo do tempo ou não permitir. Não pode ficar no meio termo. Mas isso é uma outra situação. Eu acho que a estratégia do Dória tem sido, até para ser um bom prefeito, trazendo inclusive investimentos de fora, ele está indo na frente do próprio presidente da República, se a gente for levar isso em consideração. O Temer está indo agora para a China, mas ele já foi à Coreia, já foi à China, já foi em outros países. Estados Unidos. E trouxe para a cidade de São Paulo investimentos sem aumentar o custo da estrutura municipal. Quer privatizar as praças, estão dando prejuízo, os parques, a gente tem que analisar essas coisas. São ideias, são inovadoras. Então, talvez o que ele esteja fazendo nesse momento é atraindo o foco do candidato, o Lula, que é o que mais tem tanto rejeição quanto intenção de votos, para dividir essa estratégia ou puxar para ele a pancada e deixar o Alckmin, por exemplo, numa situação melhor na campanha. Pode ser isso. Pode ser combinado com ele. Alckmin, deixa eu aparecer um pouco mais para eu te ajudar daqui para frente. Exatamente. Mas se a gente for analisar sem levar em consideração 2018, o que ele tem feito nessas idas dele ao exterior, mais até, como eu falei, que o presidente e próprio governador de São Paulo, ele tem sido efetivo para a cidade de São Paulo. Porque ele está trazendo nova luz a situações que são reclamadas na cidade de São Paulo e que acaba tendo uma nova versão da política como ela deve ser feita. Armando, sua opinião? A opinião é que nós não temos ainda um cenário certo, porque nós não sabemos nem se o Lula poderá efetivamente ser candidato. Isso ainda será discutido nos tribunais. Existe uma discussão jurídica que, mesmo que se a sentença for mantida em segundo grau, existem saídas jurídicas para que ele consiga a manutenção da inscrição da sua chapa.
Isso é uma discussão para o ano que vem, é muito prematuro falar sobre isso. Mas realmente, nós observarmos, nós não temos hoje, olha, se é esse sujeito aqui é que será o presidente. Por quê? Essa eleição nossa tem uma característica diferente. Geralmente você vem de 4 anos e o presidente se reelege. Hoje nós temos um presidente que já falou que não quer reeleição e mais, ele nem tem como indicar alguém porque ele é muito fraco assim, fala, olha, eu não vou nem indicar porque vai dar problema, que as pessoas não vão votar. A rejeição dele é muito grande. Ele é político, mas não tem voto, né? É político, mas não tem voto. Caiu de paraquedas, era o vice da chapa da Dilma, até a discussão se ele poderia ficar ou não, mas isso aí já foi superado. Mas ele não vai fazer o seu sucessor. Diferente dos outros, o Lula fez o sucessor, Dilma Rousseff, e a Dilma Rousseff, se fizesse uma boa gestão em 8 anos, certamente faria um outro nome dentro do PT, ou até o Lula voltaria, ou não voltaria, ou outro nome. O PT tem outros nomes, né? Me parece que tem outros nomes. Esse ano é diferente. Será uma eleição nova, sai tudo do zero. Então qualquer um desses aí, digo qualquer um desses, são efetivamente pessoas que podem ganhar a eleição. Porque eleição resolve no segundo turno, não é no primeiro. Então se for Lula e Alckmin, Lula e Dória, a eleição será decidida no segundo turno. Ele pode ter uma margem, olha, estourou, foi... Não tendo 50% mais um, não ganha no primeiro turno, que seria muito difícil, né? Num país com as nossas dimensões, hoje com 206 ou 207 milhões de habitantes, quantos eleitores efetivamente, mas você ganhar no primeiro turno, como nosso prefeito ganhou aqui, seria muito difícil. Sim. Teríamos um segundo turno. Agora, o cenário do segundo turno é outra campanha. O que eu achei interessante, vou tentar ser rápido, o Ives Gandra falando hoje no jornal A Tribuna, para acabar com essa maquiagem, marqueteiro. Político deve ser aquilo que ele efetivamente é no seu dia a dia. Você deveria pegar vídeos dessas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Falar, esse aí é o presidente. Esse é o candidato à presidência. Porque o marqueteiro transforma um satanás um santo. E não é isso. E vice-versa. E vice-versa. Muito bem ponderado. Muito bem ponderado. Então, o marqueteiro, nada contra os marqueteiros, pelo amor de Deus, mas em utilização para a política, como colocar dinheiro nosso em campanha de político? Acho isso errado. Essa questão de colocar 3 bilhões e 600 revoltou muito a população, porque colocar dinheiro bom em campanha eleitoral é um absurdo, né? Sabendo que tem Caixa 2, tudo isso, né, Rubens? Não, e tem fundo partidário, não é pouco, são 800 milhões por ano. Nós aqui no Brasil... 500, né? A Dilma aumentou para 900, né? Exatamente. E agora querem 3 milhões e 600. Além desses 900 aí. Além né? dos 900, 3 bilhões e 600. Então, veja, nós temos que ter... E a gente tem só que lembrar o seguinte, essa discussão toda veio porque o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez interferindo na vida política e pública brasileira, foi lá e disse que não podia ter mais financiamento público de campanha. Será que o Supremo tem que decidir sobre isso? Não teria que ser o TSE, que é o órgão mais especializado? Sim. Então, o Supremo acaba absorvendo tanta coisa que ele não decide as coisas que deveria decidir. E só decidem as coisas nos momentos cruciais. Cruciais. Queria agradecer ao Armando Matos, ao Rubens Moscatelli, a Renata Bright, aqui, que é assessora do SINCOM, né, assessora de imprensa, que também está nos nossos estúdios. E agradecer você que ficou participando, lembrando que que ficou acompanhando, lembrando que tenho reprise às 10h30. Até amanhã, muito obrigado, fiquei com Deus e com a nossa extensa programação.